Heróis ou Sistema? Seja muito bem-vindo ao podcast Acelera Líderes, com Edson Ferreira, que está aqui do meu lado, e eu, Gleidson Silva, e empresário. Nesse episódio que está começando agora, nós vamos tratar do perigo da liderança inconsistente e o poder que um método pode fazer com que a sua empresa escale. Então, daí a ideia de heróis ou sistema, nós vamos aprofundar nesse assunto. E ao sair desse podcast, o nosso alvo, o nosso objetivo é que você tenha uma clareza a respeito disso, a respeito da aplicação, a respeito do uso de um método para que a sua empresa possa escalar, para você escalar a sua empresa. Então, papel e caneta na mão e vamos avançar nesse assunto que é fundamental. Edson, bom dia, bem-vindo. Empresário que nos ouve e nos assiste, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mr. Gleidson, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo aí em horário alternativos. Quem não quer ter um herói no negócio, né, Gleidson? Quem não quer ter um herói na empresa, né? Vamos falar disso aí hoje. Exatamente. Eu lembrei de uma música que tem a palavra herói aqui, só que eu não acho que é viável cantar a letra antes. Esse herói é um vilão? Esse herói é o vilão. Deixa para o outro podcast a gente fala sobre isso. Agora, o que você falou aí sobre essa questão de quem não gostaria de ter um herói na empresa, o Edson. Na realidade, existem muitos empresários que eles até se orgulham de ter heróis nas equipes. Sabe aquelas equipes que você bate o olho e pelo comportamento de um ou de outro, não são todos, já dá até para você perceber assim, poxa, aquele ali ou aquela tem a cara e tem o comportamento de herói. Inclusive, vai mais pelo comportamento. Agora, por trás desses heróis dentro da empresa, é importante a gente ressaltar que existe um risco. E aí, Edson, eu gostaria que você explorasse um pouco sobre isso. Qual que é esse risco do empresário ele basear a liderança nesses talentos individuais, ao invés de ter uma metodologia mais consistente? Isso. Em primeiro lugar, vamos falar assim, tem empresários que de repente ouvem a gente falar isso e ele fala assim, quem dera eu tivesse um herói, que eu não tenho. Quem dera na minha empresa eu tivesse herói. Você que está dizendo isso. Nós estamos falando aqui do problema de você ter um herói e não um sistema. Você que está dizendo isso, o herói é você, meu cara. E esse é um problema também. Exato. Não é o herói que você contratou, talvez. Talvez aí tem uma série de empresários que tem heróis que ele buscou no mercado, que ele contratou. Isso também é um problema. É uma solução vinda com problema, tudo junto. Mas, às vezes, você é esse herói. E quando a gente fala disso, né, Gleide, desse problema de você ter um herói, é o problema, é a coisa boa, porque, lógico, quem não quer, né? Ter alguém que resolve tudo dentro da empresa, ter alguém que tem proatividade, ter alguém que tem coragem, ter alguém que não tem problema com horário, se tiver que resolver coisa até mais tarde, vai ficar ali, vai resolver. E tem muitos, e é louvável essas pessoas estarem na empresa. Mas, se você não tem aí junto uma metodologia de formação de pessoas, isso será um problema, porque vai gerar uma alta dependência dessa pessoa, desse herói. E aí o seu negócio, a sua empresa fica dependente dessa pessoa para resolver qualquer coisa. Então, aquilo que é uma força, aquilo que é um poder, né, do super-herói, também é um problema, também é uma fraqueza, né? Pega aí os filmes do Superman, né? Cara que resolve tudo, que soluciona tudo. O problema é que no momento que ele não pode, fica todo mundo, e aí agora? É uma alta dependência, ninguém aprendeu a resolver seus próprios problemas, ninguém aprendeu a dar solução, só aprendeu a esperar que aquele herói venha resolver. Então, aquilo que é uma força, ao mesmo tempo, é um problema. Imagina esse herói, em algum momento, ele sair da empresa. Ele vai sair da empresa, talvez, porque aconteceu alguma coisa, recebeu uma outra proposta, mudou de perspectiva, mudou de propósito, mudou de cidade, mudou de estado.
adoeceu, sei lá. E aí a sua empresa fica na mão. O que é bom vira ruim. Então, só que a gente normalmente dá valor ou dá importância a um fato quando ele acontece. Então, às vezes a gente olha para isso e fala assim, ah, cara, tá tudo funcionando muito bem, para que eu vou mexer em time que está ganhando, não se mexe, né? E aí depois toma de goleada, porque não mexeu naquele time que está ganhando. Então, essa dependência é o problema. Muitas vezes, eu sei que muitos empresários estão pensando isso, que ele não acha nem esse herói para resolver, mas muitos também costumam achar esse herói, esse cara que resolve tudo, e que esse empresário fica, às vezes, até ansioso, porque ele fica já preocupado se vai perder essa pessoa, por exemplo. E quando essa pessoa sai da sua empresa, ela leva com ela todo esse poder. Então, a sua empresa, ela está baseada num pilar que não é um pilar fixo, né? Se a pessoa sai dessa empresa, ela leva conhecimento, ela leva capacidade, ela leva o pouco de método que talvez ele fez a partir dele, mas fica calcado em uma pessoa. E um outro problema que é você não escala seu negócio, porque você está dependendo de uma pessoa. Então, como que você escala seu negócio? Então, veja bem, o empresário passou por um fato que ele era o único herói, ou é ainda, né? E a empresa foi crescendo, e ele não aguentava mais aquela correria, aquela maluquice, e ele achou uma pessoa. E aí ele colocou tudo nas costas daquela pessoa. Só que a empresa não vai crescer mais se ela tiver com essa alta dependência dessa pessoa. Você não tem padrão nas coisas como elas acontecem. Quando você não tem padrão, que é o que um método traz, que é o que uma metodologia traz, quando você não tem padrão, quando uma pessoa deixa de fazer, ou ninguém sabe fazer, porque esse foi o caso do conhecimento, ou as coisas começam a ser feitas de formas totalmente diferentes, porque cada um faz de um jeito, que agora é necessário fazer, agora está na correria para fazer, porque a empresa estava, ou está, se for o caso, refém daquela pessoa que resolvia tudo. Então, você vai ter uma experiência do cliente muito ruim, você vai ter esse impacto muito negativo no cliente, porque você não desenvolveu essa metodologia, você não desenvolveu esse padrão. E tenha certeza, tem muito empresário hoje sofrendo porque não está vendo perspectiva da empresa crescer na escala que poderia crescer, porque não tem pessoas. Às vezes tem uma pessoa que é esse herói, às vezes esse herói é o próprio empresário, ele está vendo a possibilidade de crescer, ele está com oportunidades na mão, ele está com projetos prontos para tocar, mas não tem quem faz. Não tem quem toca, não tem quem desenvolve, não tem quem... Porque as pessoas não estão dando conta do que se tem hoje. Então, não depender de um herói unicamente e desenvolver um método para que pessoas cresçam, para que pessoas se desenvolvam dentro da empresa, é um pilar estratégico para o crescimento de uma empresa. Depender de um herói é já colocar um teto, colocar um limite para até onde dá para ir na empresa, lembrando que ao mesmo tempo que esse teto coloca um limite, ele também é a sua coluna de sustentação. Na hora que ela não estiver ali, o que vai acontecer? Fato. Ô, Edson, à medida que você falava, me passaram várias coisas na minha mente. E o engraçado é que você conseguiu desenhar um cenário sem saber da existência dele, com a sua ilustração. Eu vou falar porque eu acredito que vai contribuir muito. Depois eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Qual que foi o cenário? Eu já fui esse herói por um período em uma empresa. E era o cara que chegava às 7 horas da manhã, saía às 22 horas e vamos embora, pau na máquina. E aí começou a entrar gente na empresa. E pessoas altamente qualificadas para as áreas em relação às quais elas foram contratadas. E aí nós nos deparamos com o primeiro problema. O que aconteceu? As pessoas se deparavam com algum problema no setor delas, e ao invés de elas tentarem dar o primeiro passo para resolver, elas vinham até a mim. Então, em um dado momento, o empresário virou para mim e falou assim: ô, Gleito, você tem que soltar o serviço. E eu fiquei chocado. Falei, pô, eu estou ajudando a fazer o trem funcionar, eu tenho que soltar o serviço, mas eu estou segurando.
As pessoas que vêm até a mim, então o primeiro problema foi aquela questão do ego. Né? Poxa vida, eu estou ajudando a resolver e estou falando que eu estou prendendo, mas não é. Depois a gente foi conversando, foi tendo clareza. A expressão soltar o serviço significava, já que agora tem gente, põe essas gentes para fazer as coisas acontecer. Libera essa gente, deixa esse pessoal errar, se for o caso, só conduz. E aí eu me lembro muito bem de uma expressão que o empresário falou comigo, que foi assim: ô Gleidson, agora essa turma aí, cara, tem que te colocar na porta do gol. Você tem que ficar só esperando a bola chegar no seu pé para você marcar o gol. Não é você que agora vai jogar na defesa mais, no meio campo, armar a jogada, jogar no gol, não. Agora você tem gente suficiente, ainda falou assim, para que você fique na cara do gol só esperando o passe, fazendo analogia com o futebol. Então, nesse primeiro cenário, essa transição do herói, que inclusive tinha uma carreira solo, vamos dizer assim, para o herói que agora vai jogar, entre aspas, no time de heróis, ela é muito chocante. Porque às vezes a pessoa não percebe que está nesse ciclo e quando ela é interpelada, quando ela é confrontada pelo momento, ou nesse caso o empresário da televisão me confrontou, dá aquele choque e a impressão assim, ué, quer dizer que meu serviço não vale nada? Então a pessoa fica querendo provar que é útil, mas ao mesmo tempo agora a utilidade dela não é mais essa, ela tem que ir para um outro passo, senão a empresa não vai. Então por isso que eu resolvi comentar que realmente o seu relato foi o retrato de um cenário que eu vivi. E um segundo problema que aconteceu é que haviam pessoas que tinham competências técnicas muito grandes, mas que não tinham interesse ou aquele jogo de cintura de desenvolver o outro lado, que é o lado da liderança. Então era ruim porque eu pegava algumas situações para resolver dessa outra área sem eu ter a competência técnica. Mas como fazia perguntas e eu não aceito a pessoa falar que não sabia. Então, assim, tem YouTube para você pesquisar, agora tem ChatGPT, tem Gemini. A pessoa que fala que não sabia, ela está falando uma hipocrisia, na minha cabeça. Então, só que isso gerou um problema, porque deu uma conotação, sim, para outra pessoa. Uai, peraí, você é incompetente tecnicamente nessa área, o que você está fazendo aqui mexendo no meu terreno? Então, se o empresário ele não tiver clareza e fizer essa transição e fazendo esses ajustes de uma maneira consciente, com método, há um sofrimento muito grande. E o método também ajuda a eliminar isso aí que você falou, que é a questão do ego, né? Aí eu que tenho que resolver isso, eu que tenho que resolver aquilo. Se eu tenho um método definido como as coisas precisam funcionar, quando uma pessoa nova chega na empresa, ela já se adequa ao método. Se você não tem método, as coisas vão acontecer de qualquer jeito. E aí, se você der sorte, ela acontece muito bem. Mas sorte não é uma coisa que todo mundo tem o tempo todo, a gente sabe disso. Então, a chance de dar ruim é muito maior do que a chance de dar bom, né? Sim, sim, sem dúvida. E aí vem a curiosidade, o Edson, porque, por vezes, quando alguém escuta essa expressão método, metodologia, sobretudo na área corporativa também, a palavra método pode dar uma conotação de não, isso aqui é só para quem está lá em Harvard, são pessoas que fazem pesquisas e aprofundam. Eu não estou querendo criar um método. Então, eu gostaria que você dissesse assim, na prática, o que significa isso? A empresa ter uma metodologia para poder formar líderes. Porque a gente já quebra esse mito que uma metodologia é só para quem é cientista, é só para quem faz grandes estudos. Cara, método nada mais é do que o que precisa acontecer, quando precisa acontecer e como precisa acontecer. É isso. São, digamos assim, regras internas que vão dizer que determinada coisa precisa ser feita, como ela precisa ser feita e quando ela precisa ser feita. Aí esse método ele pode ser, às vezes você fala quando, é todo dia, aí depende. Às vezes esse método pode ser quando algo, pode ser um gatilho, né? Quando algo acontecer, você faz isso dessa forma
nesse exato momento, ou no outro dia, ou daqui 2 horas. Então, métodos é definir respostas que sejam respostas passivas, vamos dizer assim, quando tem um gatilho, ou respostas ativas é quando ainda não aconteceu nada, mas eu ativamente já tenho uma resposta para aquilo. Quando você desenha métodos, você ganha algumas vantagens. Uma delas, por exemplo, é você ter a certeza, com o método implantado, que as coisas vão acontecer dentro de um padrão. Então, não tem essa de um vai responder de um jeito, outro vai responder de outro. Eles vão responder do mesmo jeito. Então, você consegue um padrão para que as coisas aconteçam na empresa. Junto disso, você ganha um outro poder, não é o super-herói, mas ganha um outro poder, que é, se as coisas não estão funcionando bem, eu ajusto o método, e se aquele ajuste foi certo, vai funcionar bem para todo mundo. Se as coisas estão funcionando bem, eu apenas encaixo as pessoas nesse método. Então, eu tenho como ajustar. Quando eu tenho um super-herói e não um método, eu não tenho como ajustar isso. Porque aquele cara faz do jeito dele, com o poder que ele tem, e as outras pessoas não têm esse poder. Então, o método é para dar poder para quem não tem. Porque eu entendo como as coisas funcionam, eu sei que isso aqui funciona do jeito certo, é da maneira que nós esperamos, e eu sei que funciona, então eu treino as pessoas a fazer desse jeito. Isso é bacana, até para você cobrar ou você premiar alguém por método, fica mais simples. Né? Fica muito mais simples. Você pode ter método para treinamento, você pode ter método para promoção, você pode ter método para premiação, método para valorização, método para o dia a dia, para atender o cliente, método para guardar o estoque lá no armazém. Uhum. Tudo isso é método, é como as coisas precisam acontecer para que você ganhe previsibilidade na empresa. Então é como se você tivesse um roteiro para as coisas que vão acontecer. Opa, eu falei essa palavra agora de propósito, porque tem gente que vai pensar assim, então eu vou engessar a minha empresa. Pois é, eu estava pensando isso aqui, não corre o risco da empresa perder aquela autenticidade, para ele ficar engessado? A maior empresa do mundo, no ramo dela, ela ficou famosa por causa de método, que é a McDonald's. Uhum. A forma de produzir um hambúrguer no Brasil, no interior do Brasil, onde tem loja da McDonald's, é o mesmo método de produzir lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Não faz diferença. Então, o hambúrguer que eu como aqui, com raras exceções, é o mesmo hambúrguer que eu vou comer nos Estados Unidos, é o mesmo hambúrguer que eu vou comer em qualquer lugar do país. Então, isso aí engessou? Não, isso facilitou. Primeiro, você falou que vai tirar a autenticidade, né? É. Mas isso criou uma identidade para a empresa. Bacana. O método cria uma identidade. O que é uma identidade? Quando eu vou naquela empresa, eu sei o que eu espero. Eu, como gestor, já sei o que vai acontecer naquela empresa. Passo a passo, no caso da McDonald's, que é super passo a passo, né? Eu sei o que vai acontecer passo a passo. Então, identidade e autenticidade é praticamente a mesma coisa. Eu sou autêntico e eu tenho a minha identidade. Então, quando você cria processos definidos na empresa, sejam em que área for, desde a produção do produto, ao atendimento de clientes, as rotinas internas, você, na verdade, está criando a identidade. Quando você cria a identidade, você tende a criar heróis, não herói, você tende a criar heróis que respondem ao dia a dia do mesmo jeito. Uhum. E pessoas, ao criar a identidade, está criando uma cultura também. Então, pessoas se atrairão por aquele ambiente. Pessoas que se adequam àquele estilo. Então, você está criando, na verdade, uma máquina de produzir coisas que são esperadas dentro daquele padrão. Lógico, aí você entra com treino, entra com disciplina dentro desse método para que as coisas possam acontecer. Mas o método, ele traz para você essa identidade. Ele não burocratiza o processo, porque o método, ele não fecha a porta para a inovação. Ele apenas fecha a porta para
a exploração indevida. Então, não é assim, eu posso fazer do jeito que eu quiser porque assim vai ser melhor. Não, você vai fazer do mesmo jeito. Agora, você tem uma ideia melhor, traz para nós que nós vamos melhorar o método. Né? Por isso que eu consigo pegar um método que não foi que não está funcionando tão bem, porque eu estou começando a implantar ele agora, e eu estou vendo que determinadas coisas não estão funcionando, eu sei exatamente onde eu vou mexer. Eu vou mexer aqui, ó, nesse ponto aqui que não está funcionando. E aí eu tendo a gerar melhorias através do método. Se eu não tenho um método e a coisa está funcionando bem, que bom. Só que no dia que der errado, eu não sei onde eu mexo. Mas por que deu errado? Se eu não tenho o método mapeado, eu não consigo definir, olhar e falar, foi aqui, nessa parte aqui que não funcionou bem. E aí eu mexo ali para ajustar. Quando eu tenho um método, isso vai facilitar demais. E aí eu crio com isso, quando eu tenho um método, eu crio o quê? Eu tiro a individualidade e crio uma equipe. Se eu tiro a individualidade, então aquele cara que é muito bom, aquele cara, ele não vai se dar bem dentro da minha empresa? Muito pelo contrário, ele será o guardião do método, ele será a pessoa que inova, ele será a pessoa que traz coisas novas para esse método. Você não fecha a porta para talento, mas se você faz com que as pessoas de menos talento, vamos dizer assim, façam a coisa certa na grande maioria das vezes. Cara, com esse detalhamento que você acabou de fazer, você me fez lembrar aqui de várias coisas. Uma delas é a Toyota. A Toyota, essa grande empresa Toyota, ao longo da história, foi essa capacidade de implementar métodos que fez com que ela saísse de crises. Talvez muitas empresas não sairiam. Você me fez lembrar também do 5S, que é uma implementação simples e que funciona. E para falar de pequenas coisas, você me fez lembrar da minha esposa, que no começo, quando eu ia cozinhar, eu fazia um prato de cada vez, uma coisa de cada vez. E eu ficava intrigado, porque ela ia fazer um almoço e tudo saía no mesmo tempo, a carne, a verdura, o arroz, o feijão. Eu tinha que fazer arroz primeiro, depois o feijão, depois a verdura, depois a carne. Então, assim, ela tinha um método onde, ao aplicar, ela conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, tudo simultâneo e funcionava. Só que o meu método era fazer um de cada vez. Também funcionava, mas demorava mais tempo. E depois, para mim, foi libertador aprender do jeito que ela fazia, que é fazer simultâneo. Então, isso é muito legal, porque uma vez que se aplica, independente do tamanho da empresa, agora voltando para o negócio, funciona. Para o empresário que está anotando, só recordando, definir o que vai ser feito, quando será feito e como. Olha que espetáculo. Foi a simplificação do 5S. O 5S tem outro objetivo, né? Você conseguiu, com esses três itens, simplificar para o empresário o 5S da vida, e aí poderia até ser assunto para um outro podcast, adaptado para a parte de liderança. Não é o caso aprofundar aqui agora. Mas show de bola, cara. Muito bacana, viu? O empresário que tiver essa clareza e já começar a aplicar, ele vai ter um avanço absurdo. Com certeza. E aí, Edson, para o empresário que está nos ouvindo agora, participando desse podcast, inclusive fique à vontade, você empresário, para escrever algum comentário aqui, mandar alguma pergunta para a gente. Para esse empresário que está nos ouvindo ou está nos assistindo, e ele percebeu que a sua liderança ela é totalmente inconsistente. E não é que as pessoas sejam ruins, igual no meu caso. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não fazia aquilo, eu fazia o que eu fazia com a melhor das intenções. Qual que seria o primeiro passo para esse empresário ele começar a implementar uma metodologia, essa metodologia lá dentro da empresa dele, sem causar um caos na operação que já está rodando? Então, Gleidson, existe um método para começar as coisas também. Certo. Porque senão, se eu não tiver um método, eu chego na empresa agora e começo a fazer um monte de coisa aleatória, vamos fazer isso, fazer. E aí eu vou ver que a coisa não vai dar certo, né? Então, até para isso, até para começar, eu preciso pensar, ok, mas qual o método que eu vou usar? E qual é o método recomendado para que as pessoas façam aquilo que elas não têm o hábito de fazer? Comece
pequeno. Acerte, alinhe, por isso que a gente fala alinhar líderes à cultura. Por quê? Alinhe primeiro para depois você dar velocidade. Imagina que você está indo para algum lugar, vou fazer uma viagem. Eu vou sair correndo para qualquer lado? Não. Primeiro eu alinho em direção ao lugar que eu vou e aí eu acelero, né? Então, primeiro faça esse alinhamento, se organize e pense o seguinte, eu vou começar pequeno. Não escolha 10 coisas. Talvez você tenha na sua cabeça aí 10 coisas que tem que melhorar na sua empresa. Não vai ter que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar. Escolha uma. E melhor. Escolha de melhor impacto. Tanto positivo quanto negativo, porque você vai precisar ajustar isso. Então, se não der tão certo assim, não haverá um prejuízo. Mas haverá um grande ganho que você aprendeu a fazer. E aí você pode fazer com as outras coisas depois. E entenda também que todo mundo passa por um processo de rejeição ou mudança. Então não chega com coisa grande, porque todo mundo vai ficar com o pé atrás com aquilo. Sim. Então comece pequeno. Primeira coisa, comece pequeno. Então escolha na sua empresa algo que você precisa ajustar. E como nós falamos aqui sobre alinhar liderança, acelerar líderes para que eles se desenvolvam mais rápido, eu já vou te dar uma dica de algo que você pode fazer que vai abrir a porta. Olha, eu vou te dar uma dica de algo de pequeno impacto, negativo, mas que abre a porta para impactos positivos imensos e que é fundamental. Então, por exemplo, se você quer desenvolver outros heróis, digamos assim, desenvolver pessoas que, além de aumentar a sua performance, elas também ajudam a sua equipe a aumentar a performance, ajuda a sua equipe a melhorar, a produzir melhor, você vai escolher uma forma, por exemplo, escolha aí o acompanhamento da liderança. Ensine os seus líderes a fazer reuniões one-on-one com a sua equipe, que é o tipo de reunião fundamental para a performance de qualquer colaborador. Automaticamente o seu líder vai crescer em liderança. Tá, mas como é que eu faço isso? Você vai escolher simples. Se você não sabe o que é o one-on-one, primeiro você vai dar uma pesquisada para você entender melhor o que é, para você fazer reuniões pequenas, implantar reuniões pequenas de one-on-one na sua empresa. Aí a gente entra no que são reuniões one-on-one para acompanhamento, a gente entra no como, e aí você vai ensinar o como. O que é a reunião one-on-one? Você vai sentar um a um, eu e meu liderado, e vamos discutir a principal dificuldade hoje para que se entregue o melhor resultado. Pergunta é só essa. Então é um one-on-one simplesinho. Qual é a principal dificuldade sua para entregar esse resultado? Qual é a principal dificuldade sua para chegar nesse ponto? Qual é a principal dificuldade sua para desenvolver essa competência? Pronto. E aí eu vou ajudar essa pessoa a eliminar essa barreira. Então esse é o como. O mais simples possível, uma perguntinha só. É uma reunião talvez que vai demorar 10 minutos, 15 minutos. Quando você vai... Então já falamos do que, falamos do como. Quando você vai fazer isso? Você vai escolher, por exemplo, um dia da semana. Então, essa reunião vai acontecer toda segunda-feira. 10 minutos, 15 minutos. E aí você implanta isso com a sua liderança. Edson, eu tenho 10 líderes, eu faço com os 10? Talvez comece com um. Porque você também tem que aprender o processo. Então, escolha um onde você acredita que vai ter menos dificuldade, converse, explique, comece a rodar. Você vai começar a colher os benefícios, você vai ver os benefícios aparecendo. E aí você vai fazer com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Isso é método. O que precisa acontecer, como precisa acontecer, quando precisa acontecer. E aí o fundamental, você como empresário que quer aplicar essa sua liderança, você vai aplicar o one-on-one com o seu líder, que está aplicando o one-on-one com a equipe. Porque se você não fizer, como é que ele vai entender o valor disso? E aí você vai fazer a pergunta básica também. Seu one-on-one vai ter uma pergunta básica. Qual é a sua principal dificuldade para fazer o one-on-one com a sua equipe? Então veja, Cleides, que eu crio uma escadinha de resultado. Enquanto o líder está perguntando para o colaborador ali, qual a sua principal dificuldade para desenvolver essa competência? Ou para entregar esse resultado?
O líder dele está perguntando para ele, qual que é a sua dificuldade em aplicar o one-on-one? Para que seu one-on-one seja melhor, para que seu colaborador seja melhor. Então, eu crio um processo que um retroalimenta o outro. Então, é uma coisa simples. A dica fundamental é comece simples, comece pequeno e mantenha consistência. O one-on-one é uma ideia, que a partir dele vão surgir um monte de outros. E fica simples até para a equipe, à medida que ela vai aprender, a pessoa pega o ritmo e ela mesma se pergunta, nossa, qual que é a minha dificuldade agora? O que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Para que eu peço ajuda? Fantástico. O empresário que nos ouve e nos assiste, você está participando do podcast Acelera Líderes, com Edson Ferreira, onde hoje nós falamos sobre isso. Ao invés de nós termos apenas um herói ou um ou outro herói dentro da empresa agindo de uma forma aleatória, implemente sistemas, implemente metodologias. Desse modo, Edson, com vários exemplos, conseguiu mostrar, conseguiu nos provar que isso é útil e funciona. Da minha parte, eu vou despedir de vocês falando com o Edson, que a frase que mais me marcou nesse podcast foi a seguinte: alinhe primeiro a direção, depois acelere. Essa foi a frase que mais me marcou nesse podcast. Me despeço com essa frase. Desejo fortemente que você, empresário, que nos ouve, nos assiste, aplique. Também interaja conosco de algum modo. Está com vergonha de enviar uma mensagem, um comentário público? Nos envie aqui em nossos canais um comentário, uma mensagem privada, nos envie um e-mail. Às vezes é algo que você quer perguntar, mas não quer expor a empresa. Nos mande um e-mail, nos envie uma mensagem privada. Nós vamos ter a honra, o prazer de interagir com você e de responder. Edson, parabéns pela desenvoltura, como sempre, os exemplos cirúrgicos. Um abraço. Falou, Mr. Gleidson. Diz aí para todo mundo que, se fez sentido, dá aquele likezinho aí para nós, que ajuda bastante. Se conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilhe, vai ajudá-los e vai nos ajudar também. E agradecer aí por mais essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo. E nos vemos aí na próxima. Nos falamos aí sobre um outro assunto de liderança. Até mais.